Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. O plenário do Senado aprova 2 projetos importantes para a Justiça Federal Brasileira. Um cria nova estrutura para as turmas recursais e o outro vai aumentar a segurança para os juízes federais. E você acompanha uma entrevista com o advogado Rafael Freitas sobre as inovações na Justiça com o novo Código de Processo Civil, que deve ser votado ainda neste semestre na Câmara dos Deputados. Prática de corretagem é proibida em vendas de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. 3 tribunais já estão com novos presidentes: STF, TRF1 e TSE. Anuário da Justiça Brasil é lançado no Supremo Tribunal Federal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. 2 projetos importantes para a Justiça Federal Brasileira foram aprovados no Senado. Os projetos de lei agora seguem para a Câmara. Um cria cargos de juiz federal de turmas recursais de juizados especiais e o outro vai aumentar a segurança para juízes federais em situação de risco. Os senadores aprovaram na quarta, dia 9, o projeto de lei complementar que visa aumentar a segurança dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Uma das principais inovações é permitir que crimes praticados por organizações criminosas sejam julgados por um colegiado de juízes na primeira instância e não apenas por um magistrado. A intenção é evitar que a decisão seja individual, o que põe em evidência o juiz que deu a sentença. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Nós estamos votando o projeto número 25, relatoria do senador Eunício Oliveira. Aprovado. E no mesmo dia, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei da Câmara, PLC 25 de 2012, que cria 225 cargos de juiz de turma recursal nos juizados especiais federais. Os juízes serão divididos em 75 turmas recursais, das quais 25 irão funcionar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, 10 no TRF da Segunda Região, no Rio de Janeiro, 18 no TRF da Terceira Região, em São Paulo, 12 no TRF da Quarta Região, em Porto Alegre, e 10 na Quinta Região, em Recife. É a democratização da justiça, é o acesso da justiça, é um acesso mais amplo à justiça que vem a reboque dessas importantes medidas, né? E ficamos muito felizes com mais esse passo que já prenuncia, né, um final alvissareiro. Estimamos que ainda em maio possamos ter esse projeto finalmente aprovado na Câmara dos Deputados, né, que foi de onde ele é originário. Cada uma das turmas recursais será composta por 3 juízes federais titulares e por um juiz suplente. O PLC 25 determina o preenchimento dos cargos de titulares por remoção de juízes federais ou, na falta de interessados nesse processo, por promoção de juízes federais substitutos, seguindo de forma alternada os critérios de antiguidade e merecimento. Caberá ao presidente do TRF de cada região indicar como suplente o juiz federal, titular ou substituto mais antigo interessado em integrar uma das turmas recursais nessa condição. É mais um passo importante no caminho da aprovação da lei que vai criar os cargos de juiz das turmas recursais em todo o Brasil, possibilitando uma justiça mais rápida, sobretudo no 2º grau dos juizados especiais federais, que hoje, em 1º grau, já consegue atingir um nível de celeridade bastante positivo. E hoje, com mais esse avanço e com a aprovação final desse projeto, isso poderá se repetir também na 2ª instância, nas turmas recursais. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal é desenvolvido por meio da Caixa Econômica. Nesta entrevista com o diretor de habitação do banco, você vai saber que a prática de corretagem é proibida nas vendas de imóveis do programa, que já construiu milhões de novas casas e apartamentos para a população.
O programa Minha Casa Minha Vida foi criado para diminuir o déficit habitacional no país. A iniciativa do governo federal é gerenciada pelo Ministério das Cidades e operacionalizada principalmente pela Caixa Econômica Federal. Mas o diretor de habitação do banco explica que não é de competência da instituição fiscalizar procedimentos de agentes do setor imobiliário, como a cobrança de taxa de corretagem. Não é competência da Caixa regular esse assunto, ou seja, a competência para cuidar de corretagem, de corretores e de imobiliários é dos conselhos regionais de corretores de imóveis. Em novembro, o tema foi regulamentado pelo Ministério das Cidades, que proibiu a prática, ou seja, as comissões de corretagem não podem mais ser cobradas de compradores de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. A orientação que a Caixa dá para as famílias que eventualmente tenham pago essa comissão de corretagem e julguem que não foi ele que contratou o corretor, ele deve procurar o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da sua cidade e apresentar a reclamação, e caberá ao CRES local apurar se essa cobrança foi legítima ou não. Outra questão com relação ao Minha Casa Minha Vida é a venda dos imóveis pelos compradores da faixa 1, aqueles que têm até 90% de subsídio na hora de fechar o negócio por conta da renda familiar, que deve ser de no máximo R$ 1.600. Apesar de proibido, muitos beneficiários se desfazem do imóvel antes do prazo legal, que é de 10 anos. Nestes casos, quem vende e quem compra comete crime. E a Caixa intervém. Nos casos em que nós detectamos que quem não está no imóvel não é a família que foi beneficiada, a Caixa vai acionar os meios legais, tanto para fazer com que quem está ocupando o imóvel irregularmente desocupe o imóvel, e como também vamos cancelar o contrato daquela família que usou indevidamente, passou para um terceiro. Então nós vamos cancelar aquele contrato. Essa pessoa ela vai perder o imóvel e vai ficar a vida toda impedida de ter qualquer outro subsídio do governo para habitação. E além disso, dependendo das circunstâncias que isso ocorreu, ele ainda vai responder a um processo criminal. A Caixa, como maior agente financeiro do Minha Casa Minha Vida, também está de olho nas fraudes no processo de seleção dos compradores de imóveis pelo programa. O município faz a seleção, e mesmo ele fazendo a seleção, a Caixa ainda faz, complementando a ação do município, a Caixa ainda faz algumas verificações, né, para checar se não tem alguma fraude ali. O importante que as pessoas saibam perceber que é um risco que não compensa, ou seja, além de ser uma falta de ética, a pessoa está tomando o imóvel de uma família que de fato precisa, ele também está cometendo um crime. A seguir, veja o perfil dos novos presidentes do Supremo, TRF1 e TSE. E veja também, anuário que traça o mais completo retrato da justiça brasileira é lançado no STF. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Com o programa Caixa Melhor Crédito, lançado no dia 9 de abril, a Caixa foi o primeiro banco a reduzir de verdade as taxas de juros. Mas a Caixa é mais que um banco. E até o dia 11 de maio, todas as suas agências vão estar abrindo 1 hora mais cedo. E nesse sábado, dia 12, 500 agências vão estar abertas para tirar dúvidas, fazer simulações e dar o crédito que você precisa com as melhores taxas. Entra aí, caixa.gov.br, para saber quais as agências que vão estar abertas. Vem! Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Federal da Primeira Região já estão com novos presidentes. O desembargador federal Mário César Ribeiro é quem está à frente agora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Mário César Ribeiro conduzirá os trabalhos da Corte no biênio 2012-2014. O magistrado é o 14º presidente do TRF1. O primeiro assumiu em março de 1989. É certo que dependemos de apoio externo para nossas realizações, e obtê-lo, sabemos, não será tarefa fácil. Resta-nos, todavia, a convicção de que, nessa jornada, embora não possamos mudar a direção dos ventos, podemos alterar a posição das velas. Tenho certeza de que tudo aquilo que estiver no limite de nossas atribuições será buscado incessantemente.
No Tribunal Superior Eleitoral, em 67 anos de história, a ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a presidir a corte. Dedicação e transparência são os eixos da administração da ministra. Nenhuma lei do mundo substitui a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. O caminho mais curto para a justiça é a conduta reta de cada um de nós, cidadãos. O homem probo ainda é a maior garantia da justiça numa sociedade. E só a consciência de justiça faz o indivíduo ser um cidadão. A eleição mais segura e honesta é aquela em que cada cidadão vota limpo. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito, que também está à frente do Conselho Nacional de Justiça, propôs para seus 8 meses de mandato um pacto entre os 3 poderes em prol do cumprimento da Constituição. Aires Brito lembrou que o judiciário não pode jamais perder a confiança da coletividade. O presidente do Supremo ressalta ainda que o juiz tem que conciliar o jurídico com a vida. Para ele, esse é o papel do magistrado contemporâneo. Perguntarão os que me ouvem e veem: por que o compromisso de tais agentes do poder é o de atuar nos marcos da Constituição e das leis nessa imperiosa sequência? Resposta: porque na primacial observância da Constituição e na complementar obediência às leis do Brasil é que reside a garantia de um desempenho à altura da relevância dos respectivos cargos. É como dizer: basta cumprir fielmente a Constituição e as leis, com as respectivas prioridades temáticas, para se ter a antecipada certeza do êxito de tão honrosas, elementares e complexas investiduras. Natural de Sergipe, o novo presidente do STF é conhecido como ministro poeta. Já publicou obras como Varal de Borboletas, Um Lugar Chamado Luz, Teletempo, Uma Quarta de Farinha, A Pele do Ar e Ópera do Silêncio. O novo Código de Processo Civil deve ser votado ainda este semestre na Câmara dos Deputados. Para a JUF, a nova legislação vai levar uma justiça mais rápida ao cidadão. Mas como esse novo código vai modernizar os processos cíveis no país? Sobre esse assunto, o repórter Bruno Feitosa conversou com o advogado Rafael Freitas. Por que demorou tanto tempo para se fazer uma reforma do Código de Processo Civil? O código é de 73, com ideias anteriores a 73, pois por óbvio, e desde 73, ou seja, antes da Constituição de 88, que chama mais atenção, o código vem sendo alterado, reformado, até que houve uma proposta de sistematização. Então, eu não concordo muito com algumas ponderações no sentido de que houve uma demora. Eu não concordo. Uma demora no surgimento de um novo código. Eu acho que o Código 73 é excelente, mas ele precisa ser adequado à nova realidade. Por conta disso, se busca uma nova solução, que é o novo código, ou o projeto do código. Na discussão do novo código na Câmara, 3 pontos geraram mais polêmicas, portanto receberam mais emendas. O primeiro trata do incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é e como vai funcionar? A questão da lei de recursos repetitivos, ela é instaurada no STJ. Mas para quê? Uma decisão que é tomada por um órgão especial do STJ em recurso repetitivo vai ter a sua vinculatividade em termos jurídicos para com as decisões no Brasil inteiro que tratem a respeito dessa matéria. A grande justificativa para isso é o quê? Tentar, ao mesmo tempo, dar mais segurança jurídica, uniformizar o entendimento jurisprudencial e, ao mesmo tempo, dar previsibilidade. E vale lembrar que o que nós estamos falando, inclusive nesse incidente, é com relação à matéria jurídica. As matérias jurídicas semelhantes, elas poderão ser julgadas pelo incidente de
demandas repetitivas, desde que haja singularidade e uniformidade na parte jurídica. Como exemplo, o que aconteceu já em vários casos, é alguma cobrança de tarifa telefônica, tarifa de água, FGTS, são causas que têm incidência e uma frequência muito grande e que a tese jurídica pode ser aplicada para vários casos de forma igual. Existe a possibilidade de uma causa deixar de ser analisada com a devida atenção por causa da demanda repetitiva? O que envolve, além da segurança jurídica, é o que se busca com essa proposta, que é a celeridade processual. Quantas vezes nós já vimos algumas reclamações no sentido que a justiça é lenta, a justiça é morosa, e a própria reformulação do código, ou o novo código sistematizado que está para surgir, ele vai nessa linha. Por quê? Ele está buscando dar mais celeridade. Só que a grande preocupação que imperou por bom tempo e continua imperando é a relação entre celeridade e efetividade de justiça. Como conseguir equilibrar esses dois pontos entre o processo ser célere e ao mesmo tempo que ele seja justo e efetivo. Essa preocupação no incidente de demandas repetitivas, ele persiste. É necessário realmente analisar cada caso para se saber se a aplicação do incidente de demandas repetitivas e também no caso do STJ, da Lei de Recursos Repetitivos, se isso é possível, para que não ocorra uma injustiça que na verdade não é o objetivo a ser buscado. O segundo ponto polêmico é o que trata das demandas corporativas. São os advogados reivindicando que seja inserido no novo CPC, por exemplo, que todo judiciário pare por 30 dias para que eles possam ter férias. Gostaria que o senhor explicasse. Essa discussão a respeito de se seria viável realmente uma paralisação de 30 dias, existe uma parcela de pessoas que entendem que é um bom período, primeiro para os advogados se prepararem, para eles se organizarem, porque eles, de fato, não param em momento algum. Os prazos até podem parar, mas a atividade do advogado, ela não paralisa, não é paralisada. Agora, na visão do magistrado ou do julgador, eu particularmente não concordo. Eu acho que não seria viável, no atual momento, seja da sociedade brasileira, de crescimento, de aprimoramento das suas instituições, de amadurecimento das instituições, que existisse uma previsão legal que possibilitasse legalmente, se é uma previsão legal, por óbvio que vai ser legalmente, mas que possibilitasse um período de 30 dias. Eu acredito que a questão tem que ser tratada realmente num período de férias ou não, e a continuidade dos prazos normalmente. Eventuais suspensões e interrupções são relacionadas a férias, a feriados, mas não como uma previsão taxativa de uma paralisação de 30 dias. O recurso foi o terceiro ponto que mais gerou discussão e emendas no projeto. Hoje, a quantidade excessiva de recursos é o que torna a justiça mais demorada. No novo CPC, a redução proposta vai contribuir para a celeridade da justiça? Não só a questão de diminuição dos recursos, principalmente os embargos infringentes, que são os embargos infringentes. Embargos infringentes são aqueles recursos que são apresentados, que são interpostos contra uma decisão tomada por maioria, pelo tribunal, no caso de reforma. Estou colocando em síntese. Bem, embargos infringentes está fora do novo código. Essa questão relacionada à extinção do efeito suspensivo da apelação, ela também vem na linha de o quê? De dar mais efetividade à justiça. Porque o que acontece hoje é o seguinte, olha, nós temos a petição inicial, as decisões interlocutórias que são passíveis de recursos, as decisões interlocutórias ainda, que não determinaram o fim do processo, que não trataram a respeito do fim do processo. Todas são passíveis de recurso. Até que se chegue ao fim do processo com uma sentença. Essa sentença é passível de uma apelação. Normalmente, o que acontece é que, ou de um modo geral, é que essa decisão vai ter um efeito suspensivo, ou seja, ela só valerá após o julgamento do recurso pelo tribunal responsável, pelo tribunal competente. O que a proposta do novo código vem trazendo é que, olha, a regra vai ser que esse recurso
não vai ter efeito suspensivo. A decisão já poderá ser cumprida desde logo. Excepcionalmente, e aí foi uma previsão muito bem feita, muito ponderada, excepcionalmente é possível que a parte requeira ao tribunal que empregue o efeito suspensivo ou que atribua o efeito suspensivo ao recurso. Caso haja essa atribuição, a decisão não poderá ser executada desde logo. Mas o que é regra vai passar a ser uma exceção, em razão de situações especiais em que envolvam a urgência, a necessidade de se resguardar um determinado direito com relação ao cumprimento da decisão final. A seguir, Anuário da Justiça Brasil é lançado no Supremo Tribunal Federal. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Com o programa Caixa Melhor Crédito, lançado no dia 9 de abril, a Caixa foi o primeiro banco a reduzir de verdade as taxas de juros. Mas a Caixa é mais que um banco. E até o dia 11 de maio, todas as suas agências vão estar abrindo 1 hora mais cedo. E nesse sábado, dia 12, 500 agências vão estar abertas para tirar dúvidas, fazer simulações e dar o crédito que você precisa com as melhores taxas. Entra aí, caixa.gov.br, para saber quais as agências que vão estar abertas. Vem! O Anuário da Justiça Brasileira, lançado no Supremo Tribunal Federal, traz de volta o ranking nacional de inconstitucionalidade. Com 304 páginas, a publicação reúne informações de grande interesse para os operadores do direito, como magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Na edição 2012 do Anuário da Justiça Brasil, as principais decisões de 2011 do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores são destaque. O anuário, como em todas as outras edições, ele traz o perfil dos principais julgadores do país, os ministros do STJ, do STF, do TST e do TSE, sobre os principais temas que dividem os brasileiros. Então, qual é a posição desses julgadores a respeito desses conflitos mais recorrentes na sociedade? O anuário traz de volta o ranking nacional de inconstitucionalidade e uma constatação: o Brasil continua criando leis fora da lei. Das 79 analisadas pelo Supremo em 2011, 66 foram consideradas inconstitucionais, ou seja, 83% das leis julgadas contrariavam a Constituição. Este índice é o mais alto desde 2006, quando a contagem começou a ser feita. Ele congrega, comunga os profissionais do direito, os protagonistas da cena judiciária, pela qualidade da revista, não é que não só traça um perfil, mas uma biografia dos ministros de tribunais superiores, do Supremo, etc., como comenta criticamente as respectivas decisões e faz uma avaliação bem feita sobre o impacto das nossas decisões no imaginário coletivo e nos hábitos da própria sociedade. Produzida pela equipe de jornalistas da revista eletrônica Consultor Jurídico, a publicação já faz parte da agenda do Judiciário e traça o mais completo retrato da justiça brasileira. O Anuário da Justiça Brasil 2012 está disponível nas bancas de jornais e revistas de todo o país e também no site www.conjur.com.br. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.